Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é, na verdade, um relato pessoal, uma novidade, quem sabe possa até virar um diário. Pois bem, eu estou grávida! Apesar da notícia parecer ser assim, super repentina, essa novela já dura 2 anos. No próprio blog do casamento eu tenho uma seção de diário de gravidez que eu alimento desde 2016, quando eu faço os meus relatos e conto as minhas experiências não muito boas com relação às minhas perdas gestacionais. Ou seja, em 2016 eu tive 2 abortos retidos. O que é o aborto retido? Diferente daquele aborto que a gente vê nas novelas, em que a mulher sangra e tem muita dor e vai para o hospital e daí o médico dá a notícia de que ela perdeu o bebê, o aborto retido ele é mais silencioso. Então, o embrião ele não se desenvolve, ele morre e ele fica ali, paradinho na dele. E aí você nem percebe isso em algumas situações, que foi o meu caso. Então a gente descobre isso na ultrassonografia, que é quando o médico avalia o desenvolvimento do embrião, que geralmente de uma semana para outra ele cresce vorazmente, e quando não existe essa evolução de tamanho e também não tem presença de batimento cardíaco, então a gente detecta lá o óbito do embrião. Existem outras formas de identificar o aborto retido, às vezes sintomas físicos mesmo, como sangramento, alguma dor, então você vai para emergência, lá você faz a ultrassonografia e aí acaba detectando tudo isso de várias maneiras. Quem já passou por isso sabe como essa dor é devastadora. A mulher fica devastada psicologicamente e fisicamente, até porque em abortos retidos você tem que fazer um processo chamado curetagem. Então você vai para o hospital tirar esse embrião, esses restinhos dele. Então é um processo assim que é muito dolorido, apesar de não ser dolorido fisicamente. Para o marido eu não sei se chega a ser pior, porque além dele ter sofrido essa perda também, ele tem que se manter firme para dar apoio para a esposa. Então é um sofrimento duplo. Enfim, não é legal passar por isso, definitivamente. É por isso que muita gente dá a notícia da gravidez só depois da 12ª semana, que é quando a gestação está passando para o 2º trimestre, que aí o embrião já está mais fortinho e já tem menos riscos disso tudo acontecer. Sábias essas pessoas. Até porque existem estatísticas aí que mostram que de 10 a 25% das mulheres têm perdas no 1º trimestre. Então, é legal sossegar a emoção e, de fato mesmo, contar para as pessoas só depois que o 1º trimestre passou. Em 2017, então, psicologicamente falando, tive muitos altos e baixos, não vou mentir para vocês. Então, a gente decidiu dar uma pausa desse assunto de filho. Então, eu e o Gabriel tentamos, para a gente se reequilibrar, a gente viajou um pouco mais, a gente aproveitou e fez algumas coisas mais de casal para conseguir tentar esquecer um pouco, amenizar um pouquinho essa situação toda que a gente tinha passado no ano anterior. E em paralelo com isso eu tive sim que fazer alguns exames e fazer uma investigação para ver o que estava acontecendo. Até porque quando você tem uma perda, os médicos não dão muita bola porque isso pode ser uma coisa meio natural, enfim. Agora, quando você passa a ter 2 perdas, 3 perdas ou mais, aí os médicos já sinalizam que alguma coisa pode não estar certa, então você precisa sim fazer uma investigação, que foi, no caso, o que eu fiz em 2017. E no fim das contas, para resumir a história, a gente identificou uma mutação vascular, uma mutação genética. Assim, para explicar grosseiramente o que é, quem é da área me perdoe por esse tipo de explicação simples, mas é só para me fazer entender. Essa mutação vascular é uma mutação sanguínea. Então, quando o embrião está se desenvolvendo, o meu corpo, de certa forma, ele tenta criar alguns coágulos para fazer o embrião perder a força e não se desenvolver. Tipo, a grosso modo, seria mais ou menos isso aí. Depois de passar por um monte de médicos, fazer investigação genética, passar por hematologistas, especialistas em gestação de alto risco, eu acabei caindo no consultório de um antigo conhecido nosso, que na verdade é um especialista em gestação, reprodução assistida,
que é na verdade um cliente do Gabriel. E aí ele pediu para dar uma olhadinha nos exames para ver o que estava acontecendo. E em paralelo ele me pediu para fazer um exame muito legal chamado antimulleriano. Esse exame é muito legal, principalmente para as mulheres mais velhas, 30 e poucos anos, que querem engravidar e querem saber a sua situação, as suas condições ali de fertilidade. Então, é um exame que faz a contagem de óvulos e ao mesmo tempo ela te dá uma estimativa de quando você vai entrar na menopausa. Seria em resumo isso daí. Então, com o resultado na mão, o médico chamou a gente no consultório para conversar sobre essas duas questões aí, a minha mutação e o resultado do antimulleriano. E a solução para o meu problema, na verdade, seria tomar uns hormônios antes de engravidar, então tinha todo um processo ali de tratamento que eu teria que fazer para eu não ter uma terceira perda gestacional. E com relação ao resultado, eu estava assim, dentro da normalidade das minhas contagens de óvulos. Mas como esse resultado muda de 6 em 6 meses, então o médico falou pra mim assim, Rúbia, você está normal agora, mas você está assim, na beira do precipício. Daqui 6 meses você vai só ladeira abaixo. Então se você quiser engravidar, você tem que engravidar agora. Não tem depois, não tem esperar pra você. E a minha preocupação não é nem o teu primeiro filho, e sim o segundo. Até porque vai ficar mais difícil ainda de você conseguir engravidar do segundo. Então, para vocês, não tem essa de ter o primeiro filho, daqui uns 2, 3 anos a gente tem o segundo. Não, eu teria que ter um na cola do outro se eu quisesse ter 2. Então, além de receber esse diagnóstico no consultório, eu ainda tinha que sair dali e decidir se eu queria ter um, que eu nem tinha ainda, ou 2. Então, no decorrer das coisas, a gente acabou decidindo que iria ter só um filho. Eu passaria somente uma vez, por uma gestação só, até porque o processo de gestação das outras vezes foi bem traumático pra gente como casal. Ou então, por milagre da vida, se eu tivesse gêmeos, beleza. Senão seria um só e daí talvez eu adotaria outro, enfim. Então, como eu não tinha muito tempo a perder, a gente começou a fazer o tratamento, começando pelo controle de ovulação, que nada mais é do que um acompanhamento com ecografias para ver como que estão os folículos que depois viram óvulos, se vão ovular ou não vão ovular, como que está a qualidade disso, espessura de endométrio, está favorável, não está favorável. Se tiver tudo dentro das condições, a gente parte para os hormônios, então são muitas injeções na barriga, muitos comprimidos que você toma, então é tudo controlado, tudo vai e vem no consultório, enfim. Aí você termina o tratamento, faz o teste do beta, deu negativo, começa tudo de novo. Enfim, apesar de eu ter feito aquele tratamento mais simples, que é só com medicação, eu não precisei chegar de fato a fazer uma inseminação, uma fertilização, fazer tratamento para engravidar, não vou mentir para vocês, é uma coisa que pressiona muito o casal. Porque além de você ter que ficar correndo para o consultório, analisando, é tudo muito científico, isso tudo acaba entristecendo um pouco, porque assim, as coisas passam a ser mais difíceis. Então assim, não é natural, de certa forma, e nada romântico. Mas enfim, depois de todo esse tratamento aí, todo esse vai e vem, mês a mês, eu consegui o meu resultado positivo. Então no dia 26 de dezembro a gente foi fazer o teste e aí o resultado foi tipo assim, bem positivo mesmo, um número extremamente alto. E aí a gente ficou super feliz. E aí, eu sei que esse assunto tá um pouquinho pesado, porque eu conto os meus relatos em vídeo, mas aí um bônus para você que tá assistindo esse vídeo até o final, eu queria compartilhar uma outra notícia com vocês. Lembra que o médico falou pra mim que eu tinha que decidir se eu queria ter um filho ou 2, um na cola do outro, enfim, e aí eu tinha que esperar um milagre da vida pra ter 2? Pois bem, são gêmeos, são 2 meninos lindos, gordinhos, fortes, que passaram por todo o primeiro trimestre, firmes e fortes, aguentando toda a dificuldade. Enfim, foi a minha história, foi pelo que eu passei, é que o milagre da vida aconteceu mesmo, de fato, e eu estou grávida de gêmeos. Então, Deus e o universo conspiraram ao nosso favor e as coisas sempre acontecem do jeito certo, na hora certa.
queria encerrar esse vídeo mandando um abraço do fundo do meu coração para todas as mulheres que já passaram por isso, que estão em fase de tratamento ou ainda estão nesse processo de luto. Queria dizer para vocês o seguinte: vai passar, com certeza. Vai ficar uma feridinha, uma cicatriz? Vai, mas você vai superar isso, com certeza. E é isso, obrigado por assistir o meu relato, espero que vocês tenham gostado, espero principalmente que ele tenha sido útil para você que talvez esteja passando por uma situação semelhante, e até a semana que vem. Tchau!